Aí vem o Palmeiras. Esse é o Palmeiras! Esse é o Palmeiras! Esse clube é indestrutível! Vamos lá. Inclusive, nossa audiência já tá parabenizando o Palmeiras aí. Pois é. Eu não tô vendo. Também não entendo. Mas vamos lá. Vamos falar do Palmeiras, que eliminou o Botafogo. Ah, peraí, É só eu falar que vai torcer. É complicado. Mas vamos falar do Palmeiras, então. Tati Oliveira, o que dizer... Não, mas peraí, do primeiro que Não, pode falar um tudo. Mas antes de tudo, hashtag ForaBel, todo mundo aí no chat, por favor. Vai tomar no cu, velho. Se acalme, que isso? Primeiro, volta pro primeiro, senão eu perco ali do raciocínio. Eu já não tô bem aqui. Volta pro primeiro jogo contra o Inter Miami. Vamos lá. Primeiro jogo contra o Inter Miami. O Palmeiras empatou em 2-2. Na verdade, saiu perdendo de 2-0. E aí virou com o Maurício e o Paulinho. Paulinho e Maurício, na verdade, vamos pela ordem correta dos fatores aí. E parabéns aí pro Estevam, prêmio animal da rodada. Porque você pode estar jogando contra o Pelé. Você sossega o seu periquito e joga. Depois você troca a camisa, filho. Opa! É verdade. Você tá jogando contra o Pelé. Imagina, você tá jogando contra o Pelé. Aí Henrique falou, o Flamengo jogando contra o Santos do Pelé. Claro que o Pelé é o maior jogador que já existiu. Se você não concorda, você tá errado. O cara é o maior jogador que já existiu. No momento, você vai querer vencer o cara. Quando acabar o jogo, você fala, puta, mano, sou fã seu pra caralho. Caraca, que honra ter jogado contra você e tudo mais. Durante o jogo, você quer quebrar as pernas dele, entendeu? É assim que funciona. Mas não. Eu sei que o Estevam é novo, mas tem que botar a cabeça no lugar, bicho burro do cacete. E aí, nesse jogo, a gente teve a lesão na coxa. Não lembro se foi direita ou esquerda, tá? Isso aí, do Murilo. E aí tá rolando avaliação médica, então a gente não sabe se ele volta pro jogo das quartas ainda, tá? Então isso aí é um pouco nebuloso ainda, mas a gente vai aguardar aí. E aí, então, o Palmeiras passou em primeiro, o Inter Miami passou em segundo, e aí acabou, né, o Palmeiras entrando na chave do Botafogo do lado esquerdo. Significa esquerdo, lado esquerdo. Isso. E aí, o primeiro jogo, então, foi o primeiro jogo das oitavas, né? Foi o Palmeiras e Botafogo. Antes disso, eu queria mandar um beijo para as meninas lá do grupo, das palestrinas, e em especial a Carla, que ficou tão ansiosa no dia do jogo do Inter Miami que a bolsa dela rompeu e o filho nasceu no segundo tempo do jogo. Pô, que baita história é essa? Da hora. Um beijo, Carla. Espero que seu baby esteja bem. E vai se chamar Estevam. A pessoa ficou tão ansiosa que a bolsa estourou e o filho nasceu no segundo tempo do jogo. Nasceu no segundo tempo. E quando ela começou realmente a sentir as concentrações mais fortes, eu não lembro se era menino ou menina, tava voltando pro segundo tempo do jogo. Então, um beijo, Carlos. Espero que seu bebê esteja muito bem. Tá? Se for mulher, pode chamar a Bela, né? Podia. A Bela. Eu nunca vi a pessoa ficar tão ansiosa que eu antecipo trabalho de parto, mas tudo bem. É chamar a Leila. Leila, Leila nunca esteve errada ao contratar Paulinho mesmo machucado, hein? Pois é, já se pagou ontem. Então, vou voltar nisso aí. E aí, então, eu só queria mandar um beijo pra cá, porque eu nunca vi uma pessoa ficar tão ansiosa que dá a luz. Eu achei poético. Então, deixa eu aproveitar essa daí, que semana passada eu falei de Arilson e Ana, lá do Vitória Abençoada, o perfil. Uhum. E Arilson é flamenguista, inclusive Arilson era um jogador do Flamengo, o pai deu o nome por causa desse jogador que acho que quase ninguém conhece. E ele passou mal, ele teve um problema no coração minutos antes do primeiro jogo do Flamengo. Então, por antecedência. Mas o pior que não foi nem pelo jogo, não. Mas... O cara sofre por antecipação. Não, mas no caso dessa minha colega Carla, ela estava ansiosa durante o dia. Então, por isso que ela deu a luz no segundo tempo. A ansiedade bateu forte durante o dia e acabou, estourou, gente. Parabéns, assim. Puta que pariu. Eu tô quase. Eu não sei. É isso que era... Coitada, não sei nem se ela conseguiu acompanhar o Palmeiras e o Botafogo. Porque aí foi ansiedade. Porque aí teve o jogo Palmeiras e Botafogo, o primeiro jogo das oitavas, né? O Palmeiras, pelo fato de estar no grupo A, é sempre os primeiros jogos, assim.
Mas foi o primeiro jogo das oitavas, aí Palmeiras e Botafogo. Ia ser o primeiro brasileiro eliminado. De qualquer maneira, o Palmeiras ganhou de 1-0 com o funcionário mais eficiente da história. O cara só precisou de 46 Essa piada minutos. é boa demais. Mano, o cara precisou de 46 minutos. Ele falou, não, eu vou entrar. Entrou, fez o gol, saiu. Falou, é isso, gente, é o que eu posso fazer. Se vire com o resto. Me chamaram pra isso. Foi tipo isso, ele foi substituído 3 minutos depois do gol, mas se pra voltar no jogo, o jogo tava... Eu vi até um meme falando, tipo, agora a FIFA vai entender como é uma tarde de Brasileirão, porque o jogo estava tal qual Brasileirão, uma porradaria desgraçada, todo mundo tomou cartão, inclusive o Everton. Tá todo Eu mundo... senti pena do árbitro. Teve uma hora que o árbitro tava quase chamando a mãe dele, meu irmão. Botaram o cara, acho que ele era francês, eu não lembro o nome do árbitro, acho que ele é francês. Mas assim, tava uma porradaria desgraçada, eu falei, tipo, todo mundo tomou cartão no final, até naquela defesa do Fux no final, depois, até o Everton tomou cartão, e eu não entendi até agora porque ele tomou cartão, mas tomou cartão também, porque tava no bolo. Eu achei estranho o Abel não tomar cartão desse jogo, até achei esquisito. Mas é que ele já deu cartão. Estavam falando muito com ele ali no banco, se você tomar cartão, você vai ser suspenso. Porque ele já tem um cartão, então ele não podia. Tem que sossegar o periquito dele aí também, que não pode tomar cartão. Mas todo mundo toma cartão. Mas aí eu vi realmente esse meme falando que é tipo... foi uma tarde de Brasileirão, né? Agora os gringos viram. Que foi uma tarde de Brasileirão. E... Só pra falar que o juiz é francês mesmo. François Leterrier. François Leterrier? É. Eu tenho um amigo que tem um Bull Terrier. Será que é parente? Pode ser. E aí, então, tipo, a gente... Foi assim, tipo, nos primeiros minutos, 50 minutos, assim, foi um jogo mais de porradaria franca do que propriamente de... Eu acho que o Piquerez tomou um segundo amarelo. É que o Gomes foi certo, mas o Piquerez tá afastado pelo segundo amarelo. A questão de Gomes ter sido expulso, ele fica mais um jogo suspenso? Porque ele já tinha sido... Ele teria sido suspenso pelo primeiro... E aí também 2 jogos. Acho que não acumula. Pega 2 jogos? Eu acho que não acumula. Não. Ele fica no jogo contra o Chelsea. E aí, se for pra semifinal, aí 0 ele volta. Sim. Não importa se ele já tinha o cartão e tal. Não, ele vai. Contra o Chelsea, 0 todo mundo. Mas por enquanto, o que eu lembro é o Piquerez também, tá? Então. Aliás, a expulsão dele foi juvenil, hein? Ele caiu na pilha do jogador do Botafogo também. Totalmente. Pô, o cara experiente, né? Caiu muito na pilha. Eu acho que principalmente o cara que joga tanto tempo no Brasil, cair na pilha assim Cara experiente, né? Experiente pra caramba, mas assim, o Palmeiras, você via nitidamente que era um time que tava querendo atacar e o outro que tava querendo empurrar pros pênaltis até o final. Porque o Botafogo não tava afim do jogo. A estratégia do Botafogo foi ridícula. Muito o Botafogo jogou como se fosse pelo empate. Então. Campeonato Brasileiro. Não, assim, ó, eu acho Se assim, fosse o último jogo da vida. Eu acho assim, ó, o jogo que o Botafogo fez contra o PSG, o jogo que o Botafogo fez contra o PSG foi perfeito. Era o que precisava ser feito. E eles fizeram excepcionalmente bem. Colocaram isso na cabeça e quiseram continuar assim. O único momento que tentaram atacar alguém foi contra o Atlético de Madrid, tomaram taca, aí ficaram com medo. Ontem o Botafogo foi covarde, não entrou em campo. O lance de maior perigo do Botafogo veio no final do segundo tempo da prorrogação. Então, assim, já tava bem ruim, assim, parecia mesmo que o Botafogo tava jogando pelo um ponto, sabe? Tipo assim, não era um ponto. Alguém tinha que passar nesse negócio. Não ia, tipo, acabar 0-0 e acabou. Alguém ia ter que passar. E o Palmeiras manteve o ritmo do jogo logo no começo, né? A gente teve até um gol aí impedido do Estevão no começo, né? Que ele fez, mas aí acabou sendo impedido. Ontem foi uma partida muito boa do Richard Rios também. Ele conseguiu deixar bastante meio campo. Foi um cara muito importante pro Palmeiras. Graças a Deus também, porque assim, o Richard Rios, ele tem a paciência do Abel, então, graças a Deus, ele também não tomou cartão, porque ele já tem... ele não tem paciência, e principalmente contra a Argentina, ele quer meter porrada em Argentina, não sei porquê. Parece o Chelsea contra o Flamengo.
pegou alguma pilha. Então, o Richard Rios, ele é muito maluco das ideias, entendeu? Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com ele. Ele recebeu proposta pra sair, né? Do Atlético de Madrid, parece. Mas a Leila respondeu. Mas assim, desculpa, é que foi engraçado. Ele recebeu a proposta do Atlético de Madrid. E aí a Leila respondeu falando que não aceitava porque o valor era baixo, considerando que o Palmeiras passou para a próxima fase do Mundial e eles não. Aí Leila também é outra. Eu falei, errada, não tá. Ela está vendendo o peixe dela. Porque, querendo ou não, o Richard Rios é um dos jogadores muito importantes do elenco. Então você não pode vender por qualquer $1 milhãozinho aí e tá ok, entendeu? Não, você tem que vender o teu peixe, você tem que garantir o seu aí. E aí. Só falando de suspensão, Tati, no Palmeiras foi Gustavo Gomes e Piquerez. E do Chelsea, Caicedo, que é um dos melhores. Caicedo ele também tá caiu suspenso, numa pilha lá. Ele também tomou cartão. Mas aí no Palmeiras tem vários caras pendurados. Tem vários, né? Falei, jogadores do Palmeiras pendurados, tá praticamente todo mundo, porque ontem o jogo foi basicamente uma porradaria franca aí. Parecia mesmo Brasileirão. E aí tem muito cartão também desnecessário, que eu acho que o árbitro se perdeu um pouco. É que ele não tá acostumado. Eu falei, se fosse um Daronco, ia dar porrada em todo mundo e falar assim, sosseguem. Vocês param. O cara francês, você via, tinha umas horas, os ânimos se exaltavam, e eu acho que ele também não entende o peso desse jogo nos últimos 2 anos, né? Então, o que aconteceu em 2023, 2024. Então, tipo assim, como ele não acompanha, né, futebol, Campeonato Brasileiro, porque provavelmente para ele foda-se, o cara não entendia o peso do jogo. Então, ele não entendia porque tava todo mundo muito exaltado. E realmente estava todo mundo, desde o começo do jogo, estava todo mundo muito exaltado. E o cara não tinha esse background, ele não sabia o porquê. Então, para você poder controlar os ânimos. Então, ele estava tratando como se fosse um jogo normal. E a gente sabe que não era um jogo normal, porque a gente que acompanha o futebol brasileiro sabe que de uns 2 anos para cá foi um jogo bastante exaltado. Seria a mesma coisa se fosse Flamengo e Palmeiras, por exemplo, também. A gente sabe que tem um histórico recente aí que deixaria os ânimos do jogo, não é só um simples jogo, né? Então, eu acho que faltou esse background aí do menino árbitro François aí. Mano, parece que os árbitros, igual os jogadores também, eles não têm a mínima ideia do que acontece no futebol sul-americano. Meu irmão, se você vai apitar, você tem que ir atrás de saber algumas coisas básicas. Né? Eu acho que eu falei, também acho que foi um despreparo do moço François aí que não seguiu, que falou, não, é um jogo normal. E a gente que é brasileiro e já conhece esse histórico aí, sabia que não era um jogo normal. Mano, no jogo do Boca, o coitado do árbitro tava perdido, parecia... A galera de lá não sabia que o Boca fazia catimba. Você tá de brincadeira, então. Eu não sabia. Mas aí nesse jogo, no final das contas, né, quem acabou brilhando, como eu falei, foi a estrela do Paulinho, que precisou, né, só de 46 minutos. Na verdade, ele pode jogar só um pouco mais de meia hora, tá? Por isso que assim que ele fez o gol, o Abel tirou ele, tá? Pra gente não ferrar com... E assim, ó, o bom jogador conta com a sorte também, porque aquele desviozinho que a bola deu no pé do zagueiro lá, se não acontece, o John pegava. Eu vi o cara falar que aquele gol dele foi o ápice do Wineleva. Quem jogou o Wineleva aí fala. Mas aí, então eu falei, né? Ele só precisou de 46 minutos, né? O cara entrou nos 15, 16 minutos do segundo tempo. Ele ficou 15 minutos em campo, não foi? 15, 20 minutos. Não, 46. Não, 46. 46? 46, foi o que ele conseguiu. Ele então, tipo assim, ele entrou acho que aos 15 minutos do segundo tempo, no lugar do Estevam. E nos 9 minutos da prorrogação, fez o gol e saiu. Saiu 3 minutos depois do gol. Então, assim, até porque vai precisar dele no próximo jogo, né? E mais uma vez o comentarista foi falar lá, eu não entendo por que o técnico vai tirar não sei quem e fala, eu deixaria o Estevão. Não tem como. Aí o cara que foi tirado ali, que foi colocado, marca o gol. Então assim, não tem como. Deixa eu só pegar esse comentário aqui de Gui Queiroz. Ele falou que hoje em dia não saber como outras escolas de futebol jogam, amarra o jogo, é muita ingenuidade ou arrogância. E eu tava vendo um comentário do pessoal lá da Inglaterra falando que a gente tem muito... eles não veem o futebol daqui. O pessoal da Premier League não vê a La Liga,
Eles não veem o campeonato italiano, eles só veem a Premier League. Então aí é fácil, tipo assim, o cara realmente não vê. É o que eu falei, mas assim, tipo, beleza, é um jogador, mas eu acho que a partir do momento que você se torna árbitro, principalmente um árbitro da FIFA, você tem que entender o mínimo. Assim, eu não tô falando que o cara precisaria saber sobre todos os jogos que aconteceram entre Palmeiras, Botafogo, não sei o quê. Mas você entender que são 2 times do Brasil que nos últimos anos, né, os últimos 2 anos disputaram os principais títulos que envolvem a América do Sul. Tipo, é o mínimo, eu tô falando. Não tô falando nada muito absurdo. É tipo o mínimo. Você saber os 2 times, você saber... O fogo voltou às cabeças aí recentemente, graças ao John Textor só. Tipo assim, você só precisava saber isso, cara. Você não precisava ir saber quem era o Igor Paixão, quem era o John e tal. Você, tipo, mano, você só precisava saber isso aí. O básico de, tipo... Tá, porque você já vai... O juiz já vai na ciência de que, mano, esse jogo vai ser um inferno. Porque os caras vão ficar querendo se matar, porque já é um clássico, né, do Brasil, já é 2 times brasileiros e tudo mais. Então, eu acho que faltou só o mínimo de discernimento. E aí o juiz ficou perdido. Tinha umas horas que você via a cara dele de assustado. Tinha horas que o juiz estava com cara de assustado, cara. E aí, tipo, você é o cara que controla o jogo. Você não pode, tipo, ficar com essa cara de assustado enquanto tem jogador querendo se matar. Você é que tem que colocar ordem no negócio. Não fazendo o advogado do diabo aqui, porque fazer isso aí seria o papel do Marcão, né? Mas. No caso aí dos jogos, eles ficam sabendo, sei lá, uns 2, 3 dias antes, não é? O jogo que vai apitar. Então, se o juiz que tem lá já sabe qual campeonato ele vai apitar, já dá para ele ter um briefing dos 20 times, igual falando aqui dos times brasileiros. Mas imagina um árbitro francês que está apitando um campeonato mundial, que sabe que ele vai apitar tal jogo ali daqui a 2 dias, tem que estudar isso aí, né? É complicado, né? Nossa, me ignorou, não quis nem responder. Saiu. Já saiu. Pô, tu é chato com sua mulher, velho. Caralho, deu uma caída boa, bonita agora. Bom, então. Pra ficar também, ouvindo o Will também. Falamos. Só pra complementar a informação do Will aí. Ô, Will, eu até entendo o que você quis dizer, mas se eu vou apitar um campeonato do porte do Mundial de Clubes aí, eu no mínimo iria estudar todos os times antes. Porque ele não tá sabendo há 3 Pergunta 3 uma hora antes pro chat GPT. Manda mensagem e fala, mano. Ele não tá sabendo há 3 dias. Conte sobre o confronto entre Palmeiras e Botafogo. O chat GPT vai te responder em 20 minutos. Mas isso, Tati, isso aí eu falo agora, colocando uma vírgula aí, isso aí é uma coisa do brasileiro. Os estrangeiros, principalmente aqui, eu falo isso até pelas fábricas onde a gente trabalha, os caras não pensam. É burro mesmo. Mas não se vira, é isso que você tem que fazer, então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer. Nunca tem um plano. Mas aí o cara tá arbitrando um jogo que o mundo tá olhando e o cara não vai se preparar pra isso, aí também não, a minha questão é essa, tipo assim. Se eu sou o patrão do cara, eu digo, meu amigo, você tá pensando o que é da vida? E não vai. E aí, só pra fechar o jogo de ontem, com o gol, né? O Palmeiras foi pras quartas, ganhou 13 milhões aí de dólares, equivalente a 72 milhões de reais, e foi com o Palmeiras para o. Então, assim, eu vi um tweet falando que jogador bom se paga, e é basicamente isso. O Paulinho, ele precisou de um gol para se pagar. E foi isso. Então, assim, hoje, ele é um jogador machucado? Sim, ele é um jogador machucado, ele está com uma lesão grave, né? Ele está com uma canelite, provavelmente quando acabar o Mundial ele vai fazer a sua outra cirurgia para poder manter no lugar. Mas ele foi um cara que, sim, mas a gente fala, pelo menos ele já se pagou e ele veio para isso, né? Ele foi contratado para o Mundial. E ele tá fazendo o trabalho dele. 46 minutos, o cara resolveu o jogo. Então não posso, tipo, vou reclamar? Não. Dá uma cutucada em Soteldo aí, ó. Pois é. Agora eu falei, esperar o Chelsea, né? Cara, eu achava que o Santos era ruim pra fazer negócio, mas o Fluminense nessa do Soteldo aí, ó, vou falar campeão. Campeão. Poxa. Não, essa foi osso.
ninguém E agora entendeu é isso, esperar até o pelo Chelsea, valor. né? O galera aí, né? Mas não precisa ser tão já, porque todo mundo já viu que essa foi recriada a final do Mundial, né? De 22. E é isso, agora esperar, né? Mas eu acho que dessa vez o Palmeiras é mais pé de igualdade com o Chelsea do que foi no último encontro, né? No último Mundial aí. O Chelsea tá fraquinho. E aí eu falei, o Chelsea teve o cara. A lapada que levou do Flamengo. A galera teve o Caicedo expulso, né? Como disse o Henrique lembrou bem. O Caicedo foi expulso. E o Chelsea, realmente, eu acho que eles aprenderam com os argentinos, né? Porque time vinha para fazer cera e ficar batendo. Eu vim com a camisa da Inglaterra hoje em homenagem ao Chelsea, mas vou falar para você, hein? Jogo ganhável, hein? Dá pra passar, hein? Dá pra passar. Não, então, eu acho que era. Então, hoje eu vendo, principalmente eu vi o jogo contra o Benfica. Primeiro, se o jogo tivesse a pausa de 2 horas, vai tomar no rabo, né? Pelo amor de Deus, 2 horas de pausa, pariu, desiste. Caramba. Não tem essa. Mas eu acho que sim. Você aonde? Pensilvânia? Eu não lembro. Eu só sei o horário que, assim, o galerinha, eu não vou assistir esse jogo. É sexta-feira. Eu tenho uma auditoria a semana inteira e é 10 horas da noite, nem ferrando que eu vou ficar acordada. Então, assim, beijo, no dia seguinte eu vou acordar. Já aviso já agora. O Fábio traz uma coisa interessante ali. Será que os estádios têm espaço para abrigar 80 mil pessoas no caso de uma parada dessa numa Copa do Mundo? Porque hoje tá vazio, então a maior parte dos estádios não estão com o efetivo completo de torcedores, né? Mas na Copa do Mundo vai estar, né? Então, mas eu acho que na Copa eles não vão fazer muito isso, não. Vai ser só em caso de se der sei lá, tipo uma chuvaça mesmo. Mas é lei federal. É lei federal. Não é culpa. Não é culpa da FIFA, nem nada. Se tiver uma chance já tem que parar. Então então eles vão ter que readequar os estádios, não tem jeito. Será que tem, né? Sei lá. E aí tem uma questão. Na Copa do Mundo, óbvio que Brasil e Estados Unidos são diferentes nessa parte, mas o Brasil abriu as pernas totalmente a questão de lei para a FIFA. Os Estados Unidos vão fazer isso? Eu acho que não. Por causa de questão... nesse dia, né, essa semana aí, teve até uma pessoa que faleceu na praia devido a um raio na Flórida. Então, assim, eu acho que não. Acho que, assim, o Trumpzinho lá vai falar que, tipo, não, vocês se virem, a gente vai ter que parar e tal. Então, eu acho que não, gente. Acho que vai parar mesmo. E aí, sei lá, vai ficar o jogo parado lá o tempo que precisar. E aí, talvez tenha sido erro. Mas eu tava vendo... Eu não sei se vocês viram. Deixa eu só falar um negócio nisso, Tati. Imagina, final Copa do Mundo. Brasil e Argentina. Faltando 3 minutos para o jogo. Meu amigo. Não para. As seleções não saem. Os caras preferem sair no soco ali, mas não sai. Os caras não saem. Não sai. Imagina. Manda vir camburão para levar todo mundo. Os caras falam, não sai. E eu vi um tweet engraçado, falando assim, porque querendo ou não, tá rolando umas questões políticas nos Estados Unidos, de briga mesmo interna deles, né? E aí os caras falaram que se o país, a sede não tiver condições, o código da FIFA fala que tem que ser a sede anterior, né? Aí a sede anterior é o Catar, que tá do lado de uma guerra, não pode. Aí a sede anterior é a Rússia, que foi banida da FIFA, e a sede anterior é o Brasil. Assim, se empurrar direitinho, traz de volta, que a gente aqui não tem. A gente não para por raio, tempestade. A gente não para por nada. A gente não para nem por tiro já. Se parasse por raio, a Copa São Paulo Futebol Júnior ia durar de janeiro a abril. A gente até agora não ia ter o vencedor da copinha, pô. Não. Deixa quieto essa história. A Batalha dos Aflitos não tinha nem acabado. Nossa, essa aí foi tensa. Jesus. Mas aí agora é isso. Agora aguardar o Chelsea aí, revival da final do Mundial aí. Revival, hein? E é isso. Do Intercontinental. Uma coisa que o Gui Queiroz trouxe ali é verdade. A sorte aí é que todos os jogos, nem todos os jogos serão nos Estados Unidos, né? Na Copa. Tem Canadá e México. Tem essa vantagem também, é verdade. Não tirava os Estados Unidos do meio, cara. Deixa só no Canadá e no México, pô. Os Estados Unidos é enrolado, velho. Cara, sabe uma coisa massa dos comentários?
é que tapa a cara de Gui. É verdade, que agora eu tô embaixo. Eu acho que tira É igual a montanha-russa. Bota só o México e o Canadá, que é daorinha, e é isso, porque... Exato, tá, eu apoio. Eu apoio 100%. Mano, tá mó de rosca lá, tá todo mundo, os caras chegam, tá com medo de ser expulso por causa da imigração, tá rolando pancadaria da população. Muita gente nem vai. Pelo amor de Deus, velho. Muita gente nem vai com medo. Aqui, ó, só trazendo informação, eu achei aqui, ó, falando sobre os protocolos e infraestrutura de segurança para os jogos nos estádios americanos, né? Abrigo dentro dos estádios. Cadê aqui? Onde que fala? Aqui ele fala que no caso desses protocolos, eles têm que tirar os torcedores e jogadores da área aberta. Então, tem que levar para a área coberta, como corredores e outras partes. Então, os estádios têm, sim, a condição de abrigar todas as pessoas. Menos mal, então. Eles só tem que tirar da área aberta. Aí, deixa eu fazer uma pergunta nisso aí. Aí você vai juntar todas as torcidas ali embaixo. Imagina o clima de guerra. Argentina e Brasil são muito civilizados, vai ficar um sentadinho do lado do outro. Acho que na Copa não tem isso, né? A galera é mais... Não, tem nada, imagina. Ah, não sei, cara. Lembro a Copa de 2014 aqui que eu fui pra assistir com o Painho ainda. Foi Camarões e Marrocos. Meu amigo, tinha um negão de Camarões que tinha uns 2 metros de altura, que ele tava com o olho mais vermelho do que a torcida do Flamengo. Você via ali que ele tava olhando para todos os mexicanos esperando alguém falar alguma coisa contra ele. Sempre tem, né? Sempre tem. Cara, teve briga nos estádios, nas arquibancadas, nesse super campeonato mundial. Não tinha muito pra sair na porrada, não. Agora vai ficar lá todo mundo bonitinho, um sentadinho do lado do outro ali, quietinho, esperando. Até parece. Perguntando como tá a família. Até parece, velho. Não, mas assim, vamos aguardar, né? Agora, mas realmente, essas pausas estão atrapalhando. Nossa, o jogo ontem do Benfica e do Chelsea foi horroroso por causa disso, cara. Um jogo que demorou quase 5 horas. Que merda é essa? E que pode mudar os americanos, né? Do jogo, né? Pode mudar. Pode mudar. Para agradar os americanos, que eles gostam de futebol americano, gostam de golfe, gostam de beisebol, que é tudo longo. E acham que o futebol é muito forte. Ontem mesmo foi um exemplo disso que o Henrique falou, de mudar o resultado do jogo, porque o Chelsea caminhava com tranquilidade para segurar 1-0 e na volta tomou o gol. É muito... Porque o Benfica ficou meio que, muito provavelmente, dizendo uns aos outros, vamos, que a gente ainda consegue, e a galera do Chelsea já foi mais relaxando. Já ganhamos, pá. Então, por isso que eu acho que essas paradas, querendo ou não, é muito ruim, esfria muito o corpo, mas eu espero que não tenha mais, né? O próprio Agenor. Mergulhão. Adorei. Era um apelido de Painho. Porque... aí, que a gente veja os nossos amigos aí, vai Flamengo, boa sorte para vocês. Era um apelido de Painho porque uma vez jogando bola, ele fez um gol de peixinho a, sei lá, 1 palmo do chão, aí virou mergulhão. Boa. Essa é boa. Bom, então... Inclusive, não façam como o Tati, que fica usando vape durante a live. Marcador. Isso é um absurdo, tá? Não, mas se quiser, é que eu tava anotando as coisas, mas se quiser, tem outra caneta aqui. Peraí, tem essa. Olha aí. Ó, tá vendo? Eu vou aqui, ó. Eu anoto as coisinhas que eu tenho que falar e aí eu vou dando check. Volta pro vape. Daqui a pouco ela pega a machadinha, ó, tá vendo? Aí você nota esse coraçãozinho. Olha aí a beleza. Meu Deus do céu. Aí por que você acha que a melhor era essa, mas esse cara zoando agora vai ficar com a faca até o final. Acho justo. Exatamente, primo.